Fala pessoal, sejam bem-vindos ao The Alpha Room, um espaço onde a gente conversa com pessoas que tomam decisões que movem grandes patrimônios. Meu nome é Ricardo Carvalho, banker da Monte Bravo Corretora, e hoje nós temos um convidado que trabalha num segmento que eu pessoalmente gosto bastante, que eu já trabalhei 10 anos da minha carreira, que é o agronegócio. Inclusive está trabalhando com o agronegócio e o mercado financeiro conjunto. É o Chico Jardim, uma lenda do mercado de Venture Capital, e que é founder e sócio da SP Ventures. Sejam bem-vindos, Chico. Ricardo, é uma honra. Obrigado pela oportunidade. Sou fã do teu trabalho, fã da Monte Bravo. Honra estar aqui. Muito obrigado, viu? Chico, antes de tudo, conta um pouquinho da sua carreira, como é que você viveu até aqui, como é que você fundou a SP Ventures? Com certeza, Ricardo. Eu sou de Brasília, originalmente, pai diplomata, mãe médica, cirurgião plástico, e por causa da carreira do meu pai, eu tive a oportunidade de morar em muitos lugares, né? Morei em Singapura, morei na Espanha e finalmente aterrissei nos Estados Unidos, morei em várias cidades, Nova York, Washington, e acabei fazendo faculdade e graduação em St. Louis, Missouri, né? E me formei em finanças. E eu me formei entre 98 e 2002. Né? Foi o período ali da graduação. Eu peguei justamente o final da bolha.com, aquela grande revolução do que foi o Venture Capital investindo naquela primeira onda, primeira geração transformadora de internet nos Estados Unidos. Né? Aí em 2002 eu voltei para o Brasil, fui trabalhar no mercado financeiro aqui em São Paulo. Comecei trabalhando como trainee no banco de atacado. Eu fui trabalhar num hedge fund. E esse hedge fund me ensinou 3 lições que foram um divisor de águas na minha carreira profissional, na minha forma de entender o mundo de negócios e investimento. Primeiro, esse hedge fund na época tinha 600 milhões de reais sob gestão, que para um hedge fund era uma startup. Então, era uma startup. Os 2 fundadores eram muito presentes, estavam ali no dia a dia e tinha uma cultura de restrição, de austeridade, muito presente os valores deles na companhia. Então, uma cultura de startup muito forte. Então, me impactou minha primeira experiência ali vendo uma startup de sucesso, como funciona, e foi uma inspiração. Segundo item, a gente trabalhava com ação small caps, né? E a gente batia o mercado, o Ibovespa, consistentemente há muitos anos. Então ali, eu que tinha tido uma formação técnica numa universidade de finanças americana, aprendendo que o mercado é eficiente e que é muito difícil você conseguir bater o mercado de forma recorrente, porque as informações já estão refletidas e é muito difícil você conseguir ter uma superioridade técnica, o alfa, consistentemente, aquilo me surpreendeu. E a lição que eu tirei daquilo é, quando você trabalha com empresas de baixa liquidez, com pouca cobertura de analistas e com muita ineficiência na precificação das informações disponíveis, se você tem uma técnica diferenciada, você consegue bater o mercado de forma recorrente. Isso me marcou. E por último, eles eram ativistas, né? Eles eram ativistas antes do ativismo voltar a entrar na moda e ser uma coisa sexy. O que era o ativismo naquela época? Como a gente comprava small caps, através de participações relevantes como minoritários, a gente conseguia assento no Conselho Fiscal, no Conselho de Administração, e ali a gente fazia muita pressão por boa governança, boas regras fiscais, boas práticas de gestão, muita transparência, né, e respeito aos minoritários. E isso era também uma forte alavanca para a criação de valor diferenciado versus outras empresas. Aquilo ali foi marcando, e aí, considerando que eu tinha um amplo conhecimento do mercado de venture capital americano quando eu tinha me formado, e casando com essa experiência, comecei a pensar, onde que eu poderia empreender no Brasil, criando uma gestora de investimentos, me aproveitando de um setor ilíquido com muita ineficiência na precificação e influenciar na gestão. A decisão foi óbvia, Venture Capital. O Venture Capital investe no setor no momento mais inicial da vida empresarial, né, de uma companhia, startup, né? Então, em nenhum momento vai ter tanta ineficiência na precificação das informações sobre aquele negócio, sobre os empreendedores, sobre o mercado, sobre o produto, sobre a estratégia, sobre a execução. E segundo, não existe nenhum outro negócio que você consegue influenciar tanto a gestão, porque quando a gente investe, a gente praticamente reescreve as regras de governança, o acordo de acionistas. Então, você ali tem uma influência enorme sobre os empreendedores. E aí você consegue, replicando o modelo de negócio que foi criado no norte da Califórnia nos anos 60, que criou tantas empresas que revolucionaram setores tradicionais, da computação, à hospitalidade, ao transporte, você consegue
ter um modelo que entrega retornos superiores. Essa, na minha tese, era construir e criar a indústria de venture capital aqui no Brasil. Tal. Então, isso foi minha trajetória até os 26, 27 anos, e aconteceu uma coisa mágica, né? As coisas acho que acontecem na hora certa para quem está procurando. O BNDES Par, né? Na época, estava querendo desenvolver a indústria de venture capital no Brasil. Ele lançou um fundo chamado Criatec, justamente para escolher gestores e apostar nesses gestores. A gente tomou a decisão, eu tomei a decisão na época de aplicar, fui selecionado e virei o gestor desse fundo no estado de São Paulo, e para ser o gestor desse fundo eu precisava criar uma gestora, e foi aí que nasceu a SP Ventures em 2007 e 2008. Legal, muito bom. Mas o fundo em si, a SP Ventures, ela nasceu como um fundo genérico, ou ela já estava com esse foco no agronegócio? Como é que foi essa história? Ótima pergunta, Ricardo. O BNDES, ele criou esse programa, né, generalista, genérico, para investir em saúde, novos materiais. Naquela época, petróleo e gás estava muito na moda, né, com o descobrimento das reservas do pré-sal. E o agro era uma das teses, tá? Mas era para ser 10% a 20% do fundo. Aí eu comecei a prospectar negócios aqui no estado de São Paulo. Comecei a visitar Unicamp, todo o complexo USP, complexo Unesp, né? USP Pirassununga, USP Piracicaba, a famosa Exalc, Unesp Jaboticabal, Unesp Botucatu, o ITA, né? Complexo Embrapa, né? A gente tem várias Embrapas referências aqui no estado de São Paulo. E aí começou a cair uma ficha para mim, Ricardo, que o que o Brasil tem de mais extraordinário no mundo empresarial, de mais competitivo, de mais denso em ciência, mais competitivo a nível global e com uma oportunidade real de ser protagonista numa das maiores revoluções da nossa geração, é no agronegócio. Eu realmente acredito que o que a gente tem de mais próximo do Vale do Silício, em termos de cultura, em termos de trajetórias empresariais, em termos de impacto no mundo, é o agronegócio. Então eu rapidamente fui tomando uma decisão de que eu queria montar uma gestora de venture capital 100% focada naquele setor que eu mais admiro no país, apoiando e desenvolvendo novas tecnologias que vão desgargalar os maiores problemas do agro. Aquele fundo do BNDES não dava para focar só no agro, porque era o mandato do banco. A gente acabou fazendo metade, fizemos o primeiro investimento de venture capital numa empresa de insumo biológico, fizemos um investimento de venture capital numa empresa de probiótico para a cadeia da pecuária, substituindo hormônio e outros produtos como aditivos de crescimento. Investimos em mecanização da cadeia sucroenergética, mas em 2014, 2015 tomamos a decisão de sair do BNDES e captar o nosso primeiro fundo com outros investidores, e aí sim o fundo já muito mais voltado para o agronegócio. Perfeito, muito bom. Então vocês, na verdade, criaram esse mundo de agrotech, né, o venture capital no Brasil, né? Quais foram os principais aprendizados que vocês tomaram nessa jornada? Porque a gente até tomou um café antes da gravação, mas você me contou que tem 14 anos de história já, né? A SP Ventures, e como é que também é a estratégia de vocês, né, os fundos que vocês criam, né, e o life cycle deles, né? Cara, uma ótima pergunta. Então, tem vários pontos aqui para a gente cobrir. Em primeiro lugar, o Fundo de Venture Capital ele é um projeto de 10 anos, né? Onde a gente passa 3 ou 4 anos montando o portfólio. Um portfólio, na nossa visão, deveria ter entre 18 a 22 companhias, então a gente investe em 18 a 22 empresas. A gente reserva 40% do dinheiro para investir primeiro nessas 18 a 22, e aí a gente reserva 60% do capital só para dobrar, triplicar ou quadruplicar a aposta nas principais vencedoras, né? Então com isso você tem uma estratégia para mitigar risco e fazer uma seleção. Para ser exato, no fundo 2, que a gente acabou de terminar o investimento, foi 37% do capital em primeiros cheques e 63% do capital está sendo alocado para defender posições e continuar apoiando as vencedoras, né? Por que isso é uma estratégia tão vencedora, Ricardo? Quando você bota dinheiro na companhia, você se torna sócio do empreendedor. Ele para de se vender para você e ele se torna realmente teu sócio, né? E o nosso negócio não é um negócio de arregaçar as mangas e trabalhar junto, ajudar a contratar executivo, acessar mercado, tomar decisão estratégica, levantar mais dinheiro. E aí você começa a ver
como que aquele time performa na prática, né? Naquele desafio, se eles estão conseguindo atrair talento, se eles estão conseguindo resolver problema, manter uma cultura vencedora. E aí, daqui 12, 18, 24 meses, quando a empresa que estiver performando precisar de mais capital, você vai estar numa posição muito mais qualificada para entender se aquele negócio é bom ou não. Você vai ter validado uma série de premissas, né? Então são 4 anos para montar o portfólio, 3 a 4 anos, e aí depois você faz mais 2 ou 3 anos fazendo as defesas de posições, e aí você passa mais uns 3 ou 4 anos vendendo aquelas empresas ou aquelas participações. As vendas daquelas participações pode ser para uma multinacional, que é comprar uma companhia no Brasil, como tem acontecido tanto com a cadeia de biológicos, pode ser para um outro fundo de private equity, ou pode ser, como será um dos melhores casos, quando acontecer num IPO, a empresa fazendo uma emissão primária, seja numa bolsa brasileira, seja numa bolsa gringa. Legal, muito bom. E como você vê a evolução geral de Venture Capital no Brasil ou até na América Latina, né? Porque para mim é um mercado ainda muito pouco explorado, né? Tem poucos players que realmente atuam nesse mercado, acho que mais no Private Equity do que no Venture Capital. Vocês também olham fora do Brasil ou é 100% focado no Brasil mesmo? Ricardo, quando a gente tomou a decisão de focar no agro brasileiro, primeiro fundo, a gente estava olhando muito focado no que estava acontecendo aqui. Quando a gente foi levantar o nosso segundo fundo, a gente já tinha percebido uma coisa. O Brasil está muito na frente, na América Latina, das principais revoluções que estão acontecendo no agro. Tá? Quais são as principais revoluções? Transformação da cadeia de insumos, né? Tanto em controle biológico quanto em biofertilizantes. Uma transformação no crédito. Né? O Brasil hoje já se tornou o maior epicentro de inovação em fintechs do mundo, né, com cases como Nubank, Stone, PagSeguro, uma série de unicórnios, e isso agora começou a acontecer no agro muito forte. Né? Várias desregulamentações, como a lei dos fiagros, digitalização do campo e uma oportunidade macro que o governo realmente não está conseguindo dar conta do plano safra e o mercado de capitais ocupando esse espaço e usando tecnologia para conseguir entrar. Então essa é uma segunda. E por último também os marketplaces, né? A digitalização da cadeia, a digitalização da logística, software de gestão de fazenda, ferramentas de gestão mesmo digitais, modelo de software como serviço e tal. Então, a gente olhou uma ótima oportunidade, a gente viu uma chance da gente poder pegar os aprendizados do Brasil e apostar em empresas mexicanas, argentinas, chilenas, que estão tentando replicar isso naqueles respectivos mercados, como o Brasil estava 5, 10 anos atrás. Né? Então a gente abriu o escritório no México, a gente fez 4 investimentos na Argentina, 2 no México, sempre em teses que a gente conhecia bem aqui e com investidores locais muito qualificados, principalmente dando preferência para empreendedores de segunda ou terceira viagem, ou seja, pegando empreendedores mais experientes. E com isso a gente expandiu bastante o nosso mercado endereçado. A gente é um fundo setorial focado só numa tese, uma tese grande, que representa 25% do PIB, o agronegócio brasileiro, mas a gente expandiu geograficamente hoje. Legal, muito bom. E, bom, o Brasil tem uma vantagem gigante, né? Dos outros países na América Latina tem, né, clima tropical, tem múltiplas safras em um ano só, tem várias culturas também que a gente pode colher aqui no Brasil. E essa característica do Brasil no agronegócio, ele molda algum tipo de decisão para vocês também dentro da estratégia? Como é que vocês olham isso, né, nessa diversidade de possibilidades do Brasil, né? Total, Ricardo. Eu acho que isso é uma coisa que agora os meus pares investidores nos Estados Unidos, na Europa, estão começando a se dar conta, tá? Mas ainda devagar. O jogo da startup, o que torna a startup um veículo tão eficiente para promover a disrupção e levar novas tecnologias para o mercado, é a velocidade. Ela conseguir testar, aprender, errar, repetir esse ciclo várias vezes de uma forma tão veloz, coisa que a grande companhia não consegue fazer, coisa que a academia não consegue fazer, né? Quando você fala da agricultura temperada, aquela praticada na Europa, praticada nos Estados Unidos, no Canadá, o que acontece é que por 4, 5, 6 meses do ano, você tem um inverno que congela a atividade biológica. Você congela a planta, a praga, a doença, a erva daninha, você tem a diapausa. Aqui não. Aqui você tem um clima tropical que você, por um
lado, tem seco, molhado, mas você tem um clima favorável para você conseguir produzir o ano inteiro. Isso te permite, primeiro, você ter múltiplos ciclos, 2, 3, 4 ciclos em alguns casos por ano, mas por outro lado, aumenta brutalmente a complexidade, tá? Quais são as complexidades? A resistência das pragas aumenta, o solo fica gasto muito mais rápido, então você tem vários problemas que você tem que impactar numa operação mais complexa, mas essa quantidade de ciclos por ano, ela é um diferencial competitivo incrível para você também testar e escalar soluções no campo mais rápido em novas tecnologias. E como a nossa agricultura é fundamentalmente diferente, por isso que a gente falou, e também por tamanho das fazendas, perfil do capital humano na ponta e a infraestrutura como conectividade e logística, o que a gente descobriu muitas das inovações e tecnologias desenvolvidas em Israel, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, não funcionam aqui. Então a gente tem uma barreira de entrada para soluções gringas e a gente tem um mercado extremamente dinâmico. E a gente tem um produtor rural mais jovem, mais empreendedor, mais inovador e mais dinâmico do que o produtor gringo. Então a gente tem um solo muito fértil para a gente criar realmente inovações espetaculares. Legal, legal. E quando a gente fala do mercado do agronegócio, né, assim, não é só lavoura de soja, milho, boi, né, gado, essas coisas. São vários segmentos que a gente tem dentro do agronegócio, né, seja financeiro, seja biológico, seja até tecnológico de drones. O que vocês procuram realmente quando vocês escolhem uma empresa e o que eles têm em comum na estratégia de vocês em termos de crescimento? Ricardo, uma ótima pergunta, cara. Um ponto que não diverge de um fundo generalista para um fundo de agtech setorial, tá? A gente corre muito risco. A gente faz apostas muito audaciosas. Então, a gente trabalha dentro do nosso portfólio com uma taxa de mortalidade alta, né? Você só consegue dar as grandes tacadas, criar aquelas empresas que transformam a indústria se você corre muito risco. E o risco é associado à mortalidade, principalmente quando você fala naquele estágio mais novo da companhia, a base da pirâmide da vida empresarial. Então, a gente precisa enxergar que se o negócio der certo, ele vai dar uma porrada gigantesca e vai pagar a conta de todas que perderam, todas que deram errado e ainda entregar um retorno muito agressivo, porque o Brasil é um lugar de capital caro. Então, a gente tem que realmente entregar um retorno muito significativamente acima do que é a taxa de mercado. Então, coisas que a gente olha. Primeiro, time. A gente quer ver um time de 2 a 4 pessoas complementares, com histórico de trabalhar juntos. A gente sempre faz uma pergunta, que é uma pergunta clichê que os americanos fazem há muito tempo, que é: você quer ser rei ou você quer ser rico? E é impressionante que alguns erram essa pergunta. Tem que largar o osso, né? Largar o osso. Você quer ver o que é um motivador, né? A gente quer um empreendedor que está ali para criar riqueza, quer ser rico. Mas muitas vezes tem um empreendedor que está ainda preso naquela de concentrar poder, domínio, tal, e não largar o osso. Exatamente. Então, essa é uma tese, o desapego, né? A gente quer ver muita ambição, né? Eu sempre dou exemplo quando a gente fala de ambição. Uns anos atrás, o Zuckerberg, o Facebook, tentou comprar o Snapchat, né? E ele botou uma proposta, se não me falha a memória, de 3 bilhões de dólares. Ele foi e passou um fim de semana inteiro assediando os meninos lá. E os caras negaram. Então você pensa, quantos empreendedores você conhece que teriam desenvolvido um Messenger, cuja principal diferença é que as mensagens desapareciam na época, né? Que recebendo uma proposta para vender a companhia por 3 bi, equivalente hoje a mais de 15 bi de reais, iam negar, né? E isso é uma coisa que torna a Califórnia tão extraordinária. As pessoas têm um nível de ambição que transcende só criar riqueza, está muito alicerçada por causar um impacto, mudar o planeta, mudar o rumo da sociedade, né? E eles acreditam que isso pode, né? Você acha que, realmente, cara, eu vou negar 3 bi porque eu vou valer 30. E eles realmente fizeram um IPO, acho que chegou a 20, 25 bi de dólar, não sei, depois eu sei que derreteu um pouquinho, mas esse tipo de cultura é uma coisa que a gente tenta sentir o cheiro nos empreendedores, né? A gente é um fundo de seed série A, né? Então, a gente investe no pré-seed, né? Como é que isso classifica? O pré-seed normalmente é o PowerPoint, quando chega um empreendedor e te conta o sonho. A ideia. A ideia. A gente investiu tem um investimento no nosso fundo 2, que é a AgroLand, que talvez seja uma das empresas mais bem-sucedidas de AgFintech do mundo. A gente investiu no pré-seed. A gente escreveu o cheque no PowerPoint dos meninos. Mas, normalmente, a gente escreve o cheque quando alguém já botou
botou ali no PowerPoint, né? E a ideia já virou um time, uma organização coesa, que talvez não tenha um produto no mercado, mas estão esforçando e trabalhando para lançar o produto no mercado, né? Então esse tende a ser o estágio. Então o time é isso, o mercado tem que ser grande. O mercado grande significa a dor que está sendo endereçada tem que ser uma dor de enorme relevância, o que é uma coisa boa do agro, porque no agro tem tantas dores grandes, logística é uma bucha, crédito é uma bucha, transformação biológica é uma bucha, e por bucha entende, são problemas de dezenas, centenas de bilhões, em alguns casos como crédito de trilhões, né? Então a gente tenta ver essas dores enormes e times capazes de pelo menos dar uma boa tentativa para resolvê-las. Legal, muito bom. E me conta quem são os seus principais investidores? Quem são os seus clientes realmente que conseguem investir nesses fundos, que topam tomar esse risco, né? Que você já falou que é bem agressivo, né? Então, são realmente pessoas físicas, são brasileiros aqui internos, são lá fora na gringa? Como é que funciona isso? Ricardo, como gestor, eu te falo que uma das estratégias é diversificar perfil de investidor, né? Eu acho que o mundo está cada vez mais volátil e você diversificar a base de passivo, né, de investidor é perenidade. Então, hoje a gente tem uma base bem ampla, tá? A gente começou com esse apoio do BNDES Par e desde o nosso primeiro fundo a gente tomou a decisão de ter um programa para migrar 100% para capital privado, né? Hoje a gente tem a honra de falar que a gente tem alguns dos maiores investidores do agro como nossos cotistas. A gente tem algumas das principais empresas do mundo, a Bunge, a Syngenta, Yara, Mosaic, AGCO, FMC. Então, maiores empresas de insumos, de equipamentos agrícolas, tradings, são nossos investidores. A gente tem o Banco Mundial, a gente tem um Banco Interamericano, a gente tem famílias europeias, famílias brasileiras, fundo de fundos americanos, então a gente diversificou bastante e hoje a gente está trabalhando bastante para trazer também investidores asiáticos e do Oriente Médio, né? Principalmente Japão e Oriente Médio, para completar a nossa base de investidores. Legal, perfeito. E me conta um pouquinho, você me comentou lá fora também, o primeiro fundo de vocês foi um fundo de crédito estruturado, né, para o agronegócio. Obviamente, mas cada fundo ele tem uma estratégia diferente ou vocês sempre seguem a mesma estratégia de equity, de crédito, ou mistura? Vocês seguem várias estratégias de uma vez? Como é que funciona? Não, a gente hoje acertou o que a gente chama na indústria de tecnologia o nosso Product Market Fit, né? O fit do nosso produto, o que a gente faz realmente que a gente acha que é o melhor do mundo nisso, né? Então a gente compra equity, posições minoritárias, empresas de alta tecnologia e inovação que querem transformar mercados do agro aqui na América Latina. Mais variadas setores e categorias, mas o nosso modelo é não só de virar sócio dessas empresas, mas também de arregaçar manga e trabalhar muito próximo dos empreendedores para criar uma profecia que se autorrealiza, né? Então, a gente entrega 4 propostas de valores para os empreendedores além do capital financeiro. A gente ajuda eles a atrair talentos, contratar gente de primeira linha. A gente ajuda eles a levantar mais dinheiro. Toda empresa que dá certo tem um problema adicional que é precisar de mais grana, mais combustível para crescer. A gente ajuda eles a acessar mercado e a gente ajuda eles a tomar decisões estratégicas. Então, Ricardo, pensa o seguinte, a gente já fez mais de 50 investimentos. A gente já viu de tudo. Como escalar uma empresa através do marketing digital, como usar canais, como criar modelos de opções para executivos como remuneração. Então, o que a gente traz é trazer essa riqueza de experiência, ver o que deu certo, o que deu errado e ajudar os empreendedores que a gente está investindo agora a não cometer os mesmos erros e, consequentemente, ter uma vantagem competitiva desleal versus os concorrentes. Perfeito. E para mim, tem esse termo no mercado hoje que é muito hype no agronegócio, que é o crédito de carbono. Como é que vocês veem esse mercado? Vocês já fizeram alguma operação nesse segmento? Porque todo mundo fala, mas eu pessoalmente nunca vi algum resultado sair do papel ou realmente uma operação, né? Acho que a própria Tesla também, ela é vendedora de créditos porque ela é uma fábrica mais sustentável. Vocês estão dentro desse mercado também? Ricardo, a gente já investiu, a gente perdeu dinheiro. Então foi um daqueles setores que a gente investiu que deu errado. O que a gente acha, tá? A gente acha que é uma baita oportunidade para investir. Por quê? Primeiro, é um mercado novo, ainda com problema de regulação, tá? Do ponto de vista de quem gosta de risco,
e gosta de ver uma oportunidade de criar um negócio de muitos bi, você quer estar ainda numa zona cinzenta regulatória. Vamos dar exemplos, né? O Uber nasceu numa zona cinzenta regulatória. A maioria dos mercados que ele operou era proibido você operar um Uber e a lei protegia os taxistas e eles compraram a briga. Em muitos mercados que o Airbnb opera e operou, era proibido você alugar o teu quarto na plataforma sem ter as devidas licenças. E tem vários casos. Agora a inteligência artificial ainda não está regulada e é uma zona cinzenta ainda em várias das aplicações. Então, a gente está vendo mercado de crédito de carbono, uma classe de ativo que vai acontecer, vai explodir, porque é um mecanismo de mercado para resolver a questão de emissões, né? E a questão de emissões vai ter que ser endereçada, e a gente ainda está num processo altamente complexo de criar um framework regulatório, não só brasileiro, mas mundial, né? Já existem alguns mercados regulados, tem um mercado voluntário, mas se você olhar, ainda não é um mercado funcional que funciona em diversos mercados que você consegue, de fato, tradear e ter uma previsão de valor e tudo isso. Então, primeiro, é uma zona cinzenta e é algo que vai ficar muito grande. Terceiro, o Brasil, a gente já ouviu vários investidores fazerem aquela comparação. O Brasil, pelo potencial, tanto do agro quanto da floresta amazônica, tem um potencial de ser o que a Arábia Saudita foi para o petróleo, mercado de carbono para essa cadeia. Então a gente tem aqui uma característica local para realmente construir negócios muito grandes. Tá? Então, tem uma oportunidade aqui. Isso a gente não tem dúvida. O negócio você tem que fazer duas coisas. Você tem que acertar o timing, né? Na nossa indústria de VC, a cadeia está cheia, o cemitério está cheio de startups que tiveram a ideia certa 2, 3 anos antes da hora. Então você tem que acertar o timing, né? Vários caras montaram o YouTube 5, 4, 3 anos antes, morreram. Então você tem que acertar o timing. E o segundo, você tem que acertar o jockey, né? Tem que acertar o cavalo, tem que apostar no time certo. Mas a gente acha que sim. A gente achava que em 2021, 2022 o mercado estava começando a aparecer, maduro e tal. Estava errado. Olhando hoje, com os aprendizados, eu acho que o mercado continua não estando maduro. Mas eu acho que ele está avançando e a gente está olhando um monte de coisa, se atualizando, estudando. Tá? O que eu acho que vai ser incrível para o produtor? O produtor brasileiro, ele já é provavelmente o que mais implementa e pratica práticas de agricultura regenerativa que concentram carbono no solo. Ele faz integração de diversos cultivos, como integração lavoura, pecuária e floresta, ele faz práticas de biológico, então na hora que ele tiver, e ele faz única e exclusivamente por causa da produtividade e porque ele já percebeu que gera diversificação na receita dele, redução de custo e resiliência climática. Na hora que ele descobrir que ele pode também monetizar com um ativo ambiental, como um crédito de carbono, ou um crédito de biodiversidade, ou um crédito de água, ele vai juntar o incentivo para fazer uma coisa que ele já faz com um incentivo econômico adicional. Então, eu acho que vai ser uma baita oportunidade. A gente está olhando agora algumas tecnologias novas de laboratório de análise de solo que conseguem fazer análise de solo para carbono muito eficiente, né? E como que a gente consegue casar isso com empresas que vendem uma solução, um pacote de biológicos, de uma forma que a empresa que vende o pacote de biológicos paga por análise de solo ser gratuita, e aí ela ajuda o produtor a fazer a emissão daquele carbono usando aquela tecnologia de biológico que ela vendeu e ela vira sócia na emissão daquele crédito de carbono. Então, esse tipo de inovação que casa 2, 3 tecnologias, uma tecnologia laboratorial e uma tecnologia de biológicos, com um marco regulatório que está em formação, é onde a gente acha que vai ter muita oportunidade e é onde a gente está procurando coisas para fazer. Interessante, porque realmente não tem muita gente fazendo isso, né? Mas acho que todo mundo fica ouvindo desse tipo de mercado. Chico, o mercado de venture capital geral no Brasil, para os próximos 5, 10 anos, como é que você vê essa tendência, principalmente aqui no Brasil, e talvez no seu segmento do agronegócio, quais são ainda, como você falou, as principais dores, onde você vê ainda mais oportunidade, mais crescimento para gerar valor? Ricardo, primeiro ponto, não só para o mercado de venture capital, mas para o mercado de alternativos, private equity, crédito privado, várias outras. Eu acho que uma coisa que o Brasil
precisa fazer para essa indústria crescer e se desenvolver mais endereçar a questão dos juros, né? Eu acho que a gente tem hoje aqui no Brasil um maratonista que é o CDI, né? Que, cara, é muito difícil de você fomentar e construir uma indústria de investimentos alternativos com esse CDI, né? E aí eu acho que a gente tem que endereçar as causas, né? Sem politizar, mas eu acho que o Brasil precisa voltar para uma agenda de reformas e com foco muito forte no fiscal, né? E com isso a gente tem uma queda de juros e custo de capital do país, e você tem uma alocação do capital para onde ele tem menos liquidez e vai mais para o capital produtivo, né? Então, isso eu acho fundamental. E eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. E aí eu acho que a indústria volta a explodir, no bom sentido da palavra. A gente teve aquele momento de juros de 2,25, 2,50, que se você pegar 2020 a 23, 2020 a 23, 19 a 23, a gente teve provavelmente uma das maiores intensidades e inovações em novos produtos estruturados no mercado financeiro brasileiro. Foi uma época incrível. E aí, com a inflação pós-Covid, depois a inflação da atual política do governo, isso voltou a deteriorar. Então, eu acho que o futuro é ótimo. Eu acho que o mercado, nessa peneira que acabou de acontecer nesse último ano, 2 anos, a gente viu muitos gestores que talvez não tivessem entregado o resultado, ou talvez não tivessem um diferencial competitivo muito claro, não conseguiram levantar dinheiro e não conseguiram se manter. Então a gente teve um processo darwiniano. Eu acho que os gestores que estão conseguindo levantar dinheiro, estão conseguindo reter as melhores equipes, estão conseguindo manter fidelidade a uma tese, e estão conseguindo provar e manter relevância, eu acho que essa turma vai estar numa posição muito privilegiada para poder pegar a próxima onda de alternativos aqui no Brasil. Muito bom, muito bom. 2024 e 2025 foi um ano bem desafiador, né, para o agronegócio, né? Acho que principalmente 2025, né? Acho que foi o ano com mais inadimplência que o Brasil já enfrentou no agronegócio. Até o próprio Banco do Brasil agora com uma queda de lucro de 60%. Acho que nessa faixa aí. Como é que isso impactou vocês, ou os investimentos que vocês fizeram? As empresas também teve esse efeito cascata também nesses segmentos onde vocês atuam? E como é que você vê também essa recuperação do mercado? E só para jogar um pouco mais de terror na linha, eu estava falando com um produtor semana passada e ele me desenhou o cenário que para ele seria a tempestade perfeita, né? Falou, Chico, imagina se o Trump fecha esse acordo com a China, preço da soja brasileira cai mais e a gente chega no final do ano, começo do ano que vem, e um candidato de direita pró-mercado, pró-reforma, pró-fiscal começa a despontar nas pesquisas, né? E volta a vir dinheiro para cá, já antecipando a vitória dele, e isso despenca o dólar, né? E a gente tem um cenário de soja baixa e dólar baixo, com todo o endividamento que a gente tem, e no cenário onde juros ainda vai demorar muito para cair, e o produtor já endividado esse ano, e com um período de incerteza climática, ou seja, desastre, né? Então, o cenário ainda é preocupante. Ricardo, o que a gente tá vendo? Bem, primeiro, a gente veio de 3 anos que a gente teve muita volatilidade no preço do insumo, né? Inicialmente causado pela guerra na Ucrânia e Rússia, e depois outros fatores geopolíticos. A gente teve muitos fatores climáticos extremos, né? Teve a inundação no Rio Grande do Sul, né? Vários períodos de seca, ou seja, tem tido os eventos climáticos adversos e, pior de tudo, a gente está com juros de 15% já há bastante tempo e vai permanecer, né? O agronegócio é um negócio intensivo em capital de giro. Estamos falando de 200, 240, 270 dias de prazo de custeio, né? Então, não tem margem que sobreviva com esse tipo de despesa financeira. Então, a gente tem um problema crítico, né? Esses últimos 2 anos, eu acho que todo mundo sofreu. O que a gente tem visto? Eu vou dar alguns exemplos, né? Inclusive alguns cases que a gente está se beneficiando em parte disso no curto prazo, mas no médio e longo prazo a gente precisa de um produtor saudável, investindo, pujante, empreendedor, conquistando novas terras e aumentando o volume produzido para todo mundo ganhar. Vou dar o exemplo da AgroLand, tá? A AgroLand estava fechando uma rodada de 50 milhões de dólares, acho que era agosto, setembro do ano passado, ia assinar na semana seguinte
A gente tinha uma exposição bem grande à AgroGalaxy, né? A revenda que entrou em RJ de forma bem tumultuada, né? No final do ano passado. E aí entra a RJ da Galaxy. Todos os investidores levantam a mão e falam, que estavam entrando, né, na rodada, e falam, a gente não vai botar o cheque, a gente quer entender exatamente qual vai ser o impacto disso na operação da AgroLand, né? E a AgroLand, ela já tinha criado um modelo de crédito onde ela emprestava para revenda, mas além do aval da revenda, ela também pegava o aval da indústria, né? Naquele caso, se não me falha a memória, foi a Biotrop e a Rainbow, mas eu posso estar enganado, mas acho que foram essas duas. Então tinha duplo aval. Então ela já tinha construído um modelo com o objetivo de sobreviver e aguentar um stress test, né? Uma prova de estresse no mercado muito agressivo, né? Então, para a gente, acabou sendo algo espetacular, porque os investidores que iam entrar tiveram a maior validação do que acontece com a companhia no momento no evento extraordinário, não vou dizer um cisne negro, porque também não foi tanto, mas um momento tão extraordinário, um evento tão forte, tão impactante. E a empresa recebeu, e atravessou e fechou a rodada e demonstrou que ela tinha criado um modelo de crédito, de levantar e emprestar dinheiro usando tecnologia, inovação regulatória, inovação no modelo, que permitiu que ela sobrevivesse enquanto muitas outras fecharam. Então esse é um exemplo bom. Outros exemplos, aí talvez não tão bons, é na cadeia de biológicos, onde a gente é muito ativo. O que a gente tem percebido? E aí é uma atuação nossa no conselho, junto com outros investidores. A gente tinha perspectiva das empresas crescerem 50%, 70% ao ano, era demanda do produtor, mas por causa da explosão da inadimplência, Ricardo, a gente tomou uma decisão de vamos crescer menos, vamos ter certeza que tudo que a gente vende a gente recebe e vamos ser mais conservador. Essa é a tomada de decisão que o empresário é obrigado a fazer, que prejudica o produtor, que ganha menos acesso à tecnologia que está sendo desenvolvida aqui no Brasil e comercializada para ele como um biológico que vai ajudar ele a produzir mais, a ter mais resiliência climática, a usar menos agroquímico, ou seja, mais sustentável, mas no ambiente de muito mais incerteza e muito mais RJ, você tem que ser mais cautela. E então a gente acabou puxando o freio de mão, em vez de crescer 60%, a gente cresceu 20%, 30%, com a expectativa de que, bem, o ano seguinte vai melhorar e a gente vai poder ser mais agressivo. Nossa expectativa é que ano que vem ainda vai ser difícil, tá? Principalmente por causa do fator juros e a situação climática, que também deve continuar desafiadora. Você acha que essa luta eleitoral no ano que vem também vai ter um efeito grande para vocês no agronegócio, ou ainda difícil dizer? Eu acho que a questão eleitoral, eu estou muito otimista, tá? Eu acho que o Brasil está pronto para uma transição. Eu acho que o Brasil, a alternância é extremamente saudável. Eu acho que a gente tem quadros excepcionais, né, do outro lado da mesa. Vamos citar alguns aqui, o nosso grande governador do estado do Goiás, eu acho que é um candidato espetacular, traria uma experiência incrível, um resultado de gestão do estado de Goiás espetacular. Eu acho que a gente tem o governador Ratinho, fez uma gestão incrível no Paraná, lançou o primeiro Fiagro estadual no Paraná, um jovem, 42 anos de idade, um excelente gestor, um excelente comunicador, ideias reformistas também muito alinhadas. A gente tem aqui no estado de São Paulo quem eu considero ser o melhor governador do país, Tarcísio. Foi um grande gestor público e está fazendo uma gestão aqui em São Paulo incrível, de atrair investimento, moderado, conciliador. Então, 3 quadros incríveis. E a gente ainda tem o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que eu também acho um excelente quadro técnico. Então, eu acho que a gente está muito bem servido de candidatos. Acho que nós, como brasileiros, temos uma responsabilidade de votar na pessoa certa. E eu acho que isso vai começar a refletir e fazer preço ano que vem. Eu acho que tem esse desafio que a gente falou aqui. O produtor ganha dinheiro com dólar valorizado. Eu acho que quando esses candidatos se unirem, fizerem uma coalizão e começarem a fazer frente nas pesquisas, eu acho que isso vai começar a fazer o dólar cair. E aí o produtor vai ter um desafio. Mas eu acho que no médio e longo prazo vai ser extraordinário para o país. A gente tem muito investimento na Argentina. A gente está vendo como a Argentina saiu de um hospício, de um caso completamente insano, para ser um país que hoje, na nossa percepção,
é provavelmente o maior case de sucesso dos próximos 10 anos, América Latina e talvez do mundo. O Milei ainda tem um grande desafio esse ano, que são as eleições parlamentares. Tem tudo para ter um resultado extraordinário. Ele se uniu, o partido do Milei, o Libertad Avança, se uniu ao partido do Macri, o PRO, e se eles conseguirem uma votação expressiva nas câmeras, no parlamento, provavelmente o Milei vai conseguir passar algumas reformas extraordinárias muito rápidas, já no sinal a reforma laboral, né, a trabalhista, que vai ser muito mais completa que a nossa, e uma reforma tributária também muito mais completa que a nossa. Essas duas já seriam revolucionárias, mas se você olhar o arcabouço do que ele tem, tanto em reforma estrutural como micro-reforma, é incrível. Então eu acho que a gente está no momento aqui na América Latina. Se você pegar o Brasil e se você pegar a Argentina, a gente der esse passo, a gente está falando em realmente entrar num ciclo muito positivo, focado em produtividade da sociedade. Muito bom. Na minha carreira de 6 anos aqui no Brasil no agronegócio, o maior pesadelo nosso sempre foi os órgãos regulatórios, né? Então, para lançar um novo produto, que no meu caso era o mercado de defensivos, tinha que passar por 3 órgãos regulatórios. Então, o MAPA, depois para o IBAMA e depois para a Anbima. E isso tem um efeito também nos negócios de vocês. É um gargalo que compromete um pouquinho o crescimento mais rápido de vocês. Como é que vocês veem isso? Ricardo, é uma ótima pergunta, cara. Isso é um desastre. Continua igualzinho. Então, o MAPA é o coordenador do processo, mas você tem que ter a chancela do IBAMA e da Anvisa. Tem uma vantagem hoje, né? Quando a gente fala de produtos biológicos especificamente, e a gente chega no MAPA, já tem um conhecimento muito forte, muito denso sobre o que é o produto. Vou dar um exemplo. Eu tive lá recentemente uma reunião com uma das nossas empresas, falando com os técnicos, né? Um produto que já estava 2, 3 anos lá, pedindo registro e não saía. E os técnicos que sentaram na mesa com a gente tinham feito mestrado e doutorado na faculdade, na Embrapa, com aquele produto. Então entendiam o mecanismo, sabem como funciona, sabem que o produto não é tóxico, que a eficácia é garantida. Então, assim, você tem uma parte que já vencemos, que é o conhecimento. Mas você ainda tem um problema de gestão, você tem um problema de processo, você tem um problema de falta de transparência, tem um problema com atração de capital, que é incerteza. Quando você vai lançar um produto nos Estados Unidos, e você tem que passar pelo USDA, ou pelo FDA, ou pelo EPA, né, os 3 mesmos órgãos nossos aqui, eles podem ser rigorosos ou eles podem não ser rigorosos. Mas você vai ter uma previsibilidade. Vai demorar 1 ano, vai demorar 5 anos, vai demorar 10 anos para você lançar um fármaco, lançar um bioestimulante. Aqui, infelizmente, a gente vê casos que demoram 1 ano e meio, 2 anos e outros que demoram 8, né? E realmente isso é uma coisa que asfixia a alocação de capital para a inovação, principalmente em biotecnologia. Perfeito. O que você fala para um investidor que quer se expor uma posição nesse segmento que vocês estão atuando, seja Venture Capital, seja AgTech, porque é um mercado realmente não tão bem acessível, né? Como é que uma pessoa física normal consegue acessar esse mercado? Total. Então, se você olhar nos Estados Unidos, né, um mercado maduro, realmente esse tende a ser um mercado que ele é acessado pelos endowments, né, os grandes fundos de fundações, universidades, pelos fundos de pensão, pelos family offices, né, grandes e tal, e outros investidores institucionais grandes, né, pelo perfil, pela alocação e tal. Eu recomendo sempre, pelo menos para começar a jornada, e eu tenho vários investidores family offices que começaram investindo direto em startups e tiveram experiências ruins, né? Esse é um jogo realmente de profissional. Por quê? Vamos pensar o que é o Venture Capital quando a gente compara ele com o mercado de investimento em ações. O Venture Capital tem uma diferença que o acesso não é garantido. Você quer comprar uma ação? Você entra no seu app da XP, no Invest, do BTG, o que for, e você compra a ação que você quiser. No Venture Capital, você tem que originar o negócio. Aí você tem que fazer uma análise, normalmente, de mercados que ainda não existem, que vão existir. Então tem muita complexidade. É um negócio. E depois que você investiu, você precisa certificar que o negócio está sendo bem administrado, e cuidar, e estar presente. Então isso demanda uma equipe full-time, altamente técnica especializada, fazendo só isso, né? Então,
eu recomendo, pelo menos começando, investir via fundos, mas exigir do gestor uma participação ativa. O que eu quero dizer com isso? Pede uma videoconferência bimensal para o gestor explicar o que está olhando no pipeline dele, quais são as startups que ele está olhando, quais que ele está investindo, por que ele está investindo naquelas e como é que está indo o portfólio. Falando de tecnologia, inovação, estratégia, modelo real, quais empresas vão virar pó, quais que vão dar porrada, fazer muita reunião presencial, participar dos eventos desse gestor, acompanhar as empresas do portfólio. Esse gestor tem que ser uma casa que produz conhecimento, produz relatório, produz research e peça também, como condição do investimento, acesso aos materiais para tomada de decisão do investimento, né? É o que a gente chama no memo de comitê de investimento, o IC Memo, né? Que explica todo o racional da tese, por que a gente investiu nessa empresa, como que a gente precificou e acompanhamento. Esse processo vai permitir que você, com um cheque, consiga ter uma diversificação de 18 a 22 empresas no nosso caso, outros fundos até mais, às vezes um pouco mais concentrado em outros. Um time que já está no terceiro fundo fazendo isso. Então, primeiro fundo a gente errou bastante, segundo fundo a gente errou bastante, mas erros novos. Terceiro fundo a gente vai errar, mas vamos cometer erros novos, né? Então a gente está cada vez mais experiente. E hoje, por causa do investimento que a gente fez em marca, em acesso institucional, por causa dos 40, 50 empreendedores que a gente já investiu, que são nossos embaixadores, né? A gente tem muito acesso a negócios, né? E a gente já está, quando a gente está olhando o negócio o tempo todo, a gente está comparando negócios e a gente tem muita disciplina na negociação, então a gente tem conseguido fazer negócios com preços também ancorados. E eu vou falar uma coisa para vocês agora, tá? Quando a gente fala de safras de fundo de venture capital, as que são os melhores resultados nos Estados Unidos, tem uma combinação que sempre dá certo. É quando você está no momento de crise, né, austeridade, crise, e quando tem uma grande revolução tecnológica acontecendo. Por quê? Quando você tem austeridade, você tem uma combinação de fatores. Primeiro, os preços das empresas estão baixos, então você consegue, né, não ter aqueles excessos, né, de excesso de liquidez. Segundo, como tem pouca grana, as startups que estão levantando dinheiro estão sendo muito mais austeras, muito mais focadas em eficiência no uso do capital. Então você tem aquela cultura de escassez que é tão fundamental para uma startup dar certo, é essencial, a startup tem que ser bootstrapping, né? Ela tem que ser eficiente. E terceiro, o ambiente competitivo em qual aquela startup está inserida, ela levantando dinheiro, está muito menos intenso. Então, quem levanta dinheiro tem uma vantagem competitiva muito mais forte do que os concorrentes que não conseguiram levantar e a maioria não vai conseguir levantar. Então, o ambiente micro para aquelas empresas é muito melhor. E o segundo das revoluções tecnológicas, esse é um pouco mais óbvio, mas é que ele cria grandes oportunidades. Ele derruba vantagens competitivas de negócios incumbentes e ele cria oportunidades para novas empresas que estão nascendo sem os vícios dos incumbentes realmente se destacarem. A gente está tendo hoje a maior revolução tecnológica da nossa geração. Tem muita gente que diz que a inteligência artificial é a maior revolução tecnológica da história da humanidade, mais do que a revolução da agricultura, mais do que a revolução industrial. Sem entrar nesse mérito, eu tenho certeza que é a mais disruptiva da nossa geração. Hoje, um programador usando inteligência artificial para escrever código consegue fazer o trabalho de 8, 9, 10 programadores, né? Isso vale para advogado, isso vale para médico. Assim, tem várias profissões tradicionais que estão ameaçadas. Isso significa que você consegue fazer muito de uma forma diferente e com muito menos. E isso é oportunidade. E essa oportunidade hoje é só olhar onde está a bolsa do Nasdaq. As empresas de inteligência artificial são as que estão bombando. É Tesla, Facebook, Meta, Amazon, Google, Alphabet. Então, assim, o mercado de ações americano está mostrando que é isso. Os investimentos de capex em data center estão mostrando que é isso. O setor de industrial está tendo uma renascença nos Estados Unidos por causa do mercado de data center para prover energia para essa cadeia. E a gente está vendo hoje nas startups a adoção e aplicação de inteligência artificial para prestar os mesmos serviços de forma muito mais eficiente. Seja software de gestão, seja marketplace ou seja biológico. 5 anos atrás, uma startup de biológico batia na minha porta, só tinha biólogo e agrônomo. Hoje tem pelo menos 20% cientista da computação,
adoção, fazendo inteligência artificial, usando inteligência artificial para poder bioprospectar, formular e lançar produto mais rápido. Então, é uma revolução incrível. Essa combinação torna essa safra agora, Ricardo, de startups, uma safra imperdível. Eu recomendo todo mundo a, pelo menos, parar, pensar, estudar e vem conversar com a gente. E olhar para esse lado, né? Sem dúvida. Muito bom. Chico, uma provocação aqui. Se você tiver um poder mágico aí, se você conseguisse mudar alguma coisa nesse segmento que vocês estão atuando, seja o segmento regulatório, estrutural, relações internacionais, qual seria o primeiro ponto que você atacaria para realmente facilitar um pouquinho esse mundo do agro? Não, se eu pudesse escolher um, eu escolheria a velocidade de adoção. Eu acho que o setor... o produtor brasileiro ele é muito mais dinâmico do que o produtor americano, do que o europeu, mas ele ainda é conservador, ele ainda adota mais lento, tem uma característica estrutural que se pudesse mudar seria lindo, que você tem 2, 3 safras por ano, então você está comprando tecnologia e testando 2, 3 vezes por ano, né? É muito diferente de você ter o que o Nubank fez, que ele podia vender e testar cartão de crédito o ano inteiro. Ele tinha a lista de espera dele ali o ano inteiro e estava liberando e lançando, crescendo. Então isso é uma coisa estrutural. O agro ele tem uma velocidade de adoção restrita à capacidade biológica da produção. Tá? Então isso é uma característica. Agora, e isso é talvez uma das maiores complexidades que a turma que tentou fazer isso e não deu certo não tinha entendido. Se você tenta acelerar o ciclo de adoção do produtor, você vai queimar dinheiro. E muitas vezes vai queimar a tua reputação. Então tem que ter paciência. É um investimento mais de médio e longo prazo, mas por outro lado, dentro do nosso país, um setor muito mais resiliente, um setor drivado pela ciência e pela produtividade, um setor altamente diversificado em termos de mercados externos, né? A gente exporta para mais de 150 países, diversificado continentalmente dentro do Brasil, a gente produz no país inteiro. A gente vê a Argentina, quando tem um caso ruim de El Niño ou La Niña, a Argentina a safra inteira quebra. Aqui só quebra no Rio Grande do Sul. Então a gente tem uma diversificação continental. E por último, uma diversificação em cultivos e culturas, né? A gente tem uma vasta, ampla gama de grãos, proteína animal, e a gente consegue diversificar se uma está com preço ruim e outra compensa. Ótimo. A gente já está encerrando aqui. Sempre no final eu gosto de perguntar uma leitura que você altamente recomenda para nós, que realmente muda um pouquinho o pensamento do mundo, ou do mercado, ou de qualquer segmento. Ricardo, eu vou recomendar 3, tá? Ótimo. Mas 3 diferentes, né? Eu vou primeiro um do agro, que eu li recentemente, o Mundo à Venda, World for Sale, é sobre a história das tradings, tá? É muito bacana. Ele não é só sobre o agro, mas ele conta bem detalhado como foi a história das ABCDs, né? ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus, mas também fala da Glencore, das tradings de petróleo, minério. Ele fala muito como os ciclos geopolíticos foram tão importantes, né? Para os anos dourados das tradings e como que elas participaram e influenciaram a geopolítica, né? E a formação do mundo moderno, usando como último grande ciclo dourado o crescimento e surgimento da China como um gigante na economia, e que sacudiu todo o mundo de commodities, né? E foi tão transformador. Eu vou recomendar um livro sobre empreendedorismo também, o 0 a 1 do Peter Thiel, né? Esse livro ele escreveu baseado numa aula que ele dá em Stanford, que foi um grande sucesso a aula, e decidiu, né, escrever o livro. Tem algumas coisas que ele fala nesse livro que me marcaram profundamente, né? Ele provoca muito, primeiro, a gente a buscar a nossa verdade contrária, né? É aquela questão no mercado que a gente vê, que a gente tem muita convicção e que ninguém mais concorda, ninguém mais enxerga, né? E a importância de você perseguir as suas verdades contrárias, né? E é uma coisa que é óbvio, né? Se você aposta no que está todo mundo apostando, você não vai ganhar dinheiro. Se você aposta no que está todo mundo apostando e está errado, você vai perder. Mas você só vai conseguir construir riqueza de verdade quando você aposta no que ninguém está olhando, no que ninguém está acreditando e você está certo.
né? Então tem que identificar isso, tem que perseguir e transformar isso nos seus sonhos, né? E por último, eu vou recomendar um livro de ciência e saúde, que é o Outlive, do Peter Attia, né? Li esse livro também nos últimos ano passado, sobre longevidade, e eu acho que esse é um tema fundamental hoje para a gente conseguir sobreviver e estar bem, né? E render, produtivo e tal. E o Peter Attia, nesse livro, ele tem um conceito muito interessante. Ele fala, cara, tem os 4 cavaleiros, né? Que são os 4 cavaleiros que te vão matar. Aterosclerose, né? Doença cardiovascular, demência, diabetes e câncer. E essas doenças não nascem da noite para o dia. Elas demoram 20, 30 anos para se desenvolverem. E você tem que começar a combater elas hoje. Medicina 2.0, né? Porque medicina 1.0, que é quando você fica com a doença crônica, você endereçar, não vai mudar o seu destino, mas você tem que começar a endereçar isso. E aí ele explora vários aspectos da ciência mais atualizada sobre a longevidade, a importância do exercício, a importância da gestão do estresse, a importância da alimentação, a importância das conexões pessoais, família, tudo isso. Então, 3 livros que me marcaram, que eu recomendo para todo mundo. E são 3 livros que tem em português, tem em inglês, e vale muito a leitura. Muito bom. O último eu não conhecia, vou depois dar uma olhada e ler. Legal. Chico, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Como as pessoas acham a SP Ventures nas redes sociais, site? Ricardo, acham a gente tanto no LinkedIn como no site, no Instagram, eu também estou no Instagram, e principalmente no nosso escritório aqui em São Paulo. A gente fica bem aqui na Faria Lima, atrás ali do prédio do Google. Vai ser uma honra receber a todos. Nosso portfólio está no nosso site e a gente faz um evento por ano, final de junho, para mais de 400 pessoas. Chamamos os principais formadores de opinião do agro. Ano retrasado foi o Alexandre Mendonça de Barros, esse ano veio o Arnaldo Jardim, veio a Zeina Latifi, para comentar os principais desafios da cadeia geopolítica, tendências, oportunidades. A gente traz os nossos empreendedores para debater, abrir o coração, trazemos os concorrentes também, e a gente tenta ter uma pauta muito focada no agro brasileiro, principalmente o agro brasileiro do futuro e onde que estão as oportunidades, e estendo o convite aqui para todo mundo poder participar com a gente agora no próximo em 2026. Perfeito. Novamente, muito obrigado, Chico. Espero que a gente consiga gravar várias vezes aqui também. Pessoal, obrigado por ter chegado aqui no final. Se inscreve, por favor, no canal, dá um like, segue as redes sociais também no Instagram, no Spotify, e até a próxima.